O português é a terceira língua ocidental mais falada no mundo. Fica atrás somente do inglês e do espanhol. Para alguns especialistas, a ocorrência de mais de uma ortografia atrapalha a divulgação do idioma e a sua prática em eventos internacionais. Alguns defendem que a unificação da língua facilitará a definição de critérios para exames e certificados para estrangeiros. Para nos explicar as alterações que a língua portuguesa sofreu ao longo dos anos, como se deu sua composição e as projeções futuras para o idioma, eu tenho o privilégio de receber aqui no programa de hoje o ilustre, digno e respeitável professor Ireneu Jäger. Seja bem-vindo, professor. Uma satisfação muito grande ter o privilégio de levar essa cultura hoje para todo o estado de Mato Grosso. A satisfação é toda minha. Um grande abraço àqueles que nos prestigiam. Professor, eu queria iniciar. Como é que surgem as alterações de um idioma, de uma língua? Todas as línguas evoluem. Línguas vivas evoluem. As línguas ditas mortas não evoluem mais. É o latim clássico, o grego clássico. As outras todas evoluem. E por incrível que pareça, a lei que manda na evolução de uma língua é a lei do menor esforço. Dá para o senhor exemplificar? Vou exemplificar. O nosso pessoal do interior diz os boi. E não diz os bois. Por quê? Porque ele sabe que o fonema S no os já disse o plural. Não precisa mais dizer bois. Então, se um dia vier a ser introduzido no português, que isto é válido, foi a lei do menor esforço que trouxe. Entendi. Professor, o senhor coloca as mortas e as vivas. O que o senhor quis dizer quando o senhor fala em mortas? A língua morta é o latim clássico, o grego clássico. Porque deixou de ser usual? Ele ainda existe, ele é uma cultura enorme em todo o mundo que precisa ser estudado, mas ninguém mais fala latim clássico, nem grego clássico. Dá para o senhor dizer quais foram as mudanças ocorridas aí ao longo do tempo na língua portuguesa? Na verdade, nós estamos falando do latim transformado. O latim foi transformando, como eu disse, todas as línguas vivas evoluem e veio a dar nas línguas neolatinas, ou novilatinas, porque são 9 as línguas que derivam do latim, dentre as quais as 4 grandes: o nosso português, o espanhol, o francês e o italiano. São as 4 línguas grandes neolatinas. A influência, professor, quando a gente parece uma coisa meio louca, o idioma influencia na economia de um país? Como é que é isso? Pode influenciar, dependendo de como a gente considera. Nós, por exemplo, nós brasileiros, não valorizamos o suficientemente a nossa língua. Infelizmente, somos muito dados a importar do inglês, de outras línguas, termos, expressões, nomes de pessoas e assim por diante. O que já não ocorre com o espanhol. O espanhol exige até que os nomes do computador, da cibernética em geral, sejam na língua deles. A influência desse conteúdo de não explorar muito a nossa língua, dá para se confundir com patriotismo? Tem muito a ver com patriotismo. Eu acho que sim. Sá Nunes já dizia isso. Não existe maior amor à pátria que a nossa língua. Então eu acho isso muito importante. Professor, estive na França há poucos anos e é possível observar que o francês ele quer que você se exploda se você não fala a língua dele. Ou seja, depois de muito sacrifício,
é que você consegue puxar com eles algum inglês. O português, então, nem se fala, embora é a terceira ou a quarta língua mundial, mas é uma língua que o mundo não fala. Verdade. A que se deve essa situação? A verdade é que o bairrismo exagerado do francês talvez nem ajude muito. Tanto que há mais pessoas falando português do que francês. Em primeiro lugar é o espanhol das línguas latinas. Em segundo lugar é nosso, português. Certo. Então, esse bairrismo exagerado também não convém. Entendi. Professor, e avaliar, dá para fazer uma avaliação dessa reforma ortográfica aí? Bom, desculpando toda a minha franqueza, eu tenho no meu livro até uma página escrita sobre isso. Foi uma reforma de Araque. Certo. Mais política do que verdadeira. Havia tanta coisa importante que poderia ter sido visto. O que devíamos ter feito? Deviam convocar linguistas. O linguista é o técnico que sabe dor da linguagem. Consultar uma equipe de linguistas. Não, o que aconteceu? Influência política. Vamos ceder um pouquinho para Portugal, vamos ceder um pouquinho para Moçambique, e acomodando as coisas, e por aí foi a nossa reforma ortográfica. Quando o senhor fala dessa questão de ceder, no que influenciou para o Brasil uma circunstância dessa natureza? Veja bem o fato, um exemplo. Nós dizemos Antônio, eles dizem Antônio. Então tolera-se agora, não influenciou em nada. Uma reforma dessas não vai modificar em nada. Não há nada a perder nem a ganhar com isso. As escolas hoje, na opinião do senhor, estão preparadas, professor, para essa mudança? Estão ensinando? Porque a gente continua vendo a forma escrita ainda na vigência do nosso linguajar anterior. Que bagunça é essa? Eu acho que a escola está se adaptando vagarosamente. A própria lei, em 2008, deu-nos 4 anos de tolerância para entrar plenamente. Em Portugal, 6 anos. Nosso tempo já se esgotou. Nós ainda estamos patinando. Continuamos escrevendo errado, pronunciando errado ainda, professor? Na verdade, a reforma atingiu apenas a escrita. Não se entrou em pronúncia, apenas em escrita. Caiu, trema, alguns acentos diferentes, que em alguns casos complicaram, em vez de simplificar. Eu vou exemplificar. A palavra herói, heróico, sempre tinha acento nos dois. Agora, heróico não tem mais acento, e herói tem. Então, complicou. Havia tanta coisa que esperávamos esta reforma. Porque quando o ex-presidente Sarney encabeçou isso há muitos anos atrás, como membro da Academia de Letras, a gente esperava que, por exemplo, as oxítonas fossem todas acentuadas. A, E, I, O, U. Por que deixou de fora I e U? Coisas assim, digo, simples, que poderiam ter sido introduzidas, mas nem se cogitou. Entendi. Professor, essa alteração que houve, pode-se afirmar que ela beneficia a comunicação internacional ou não influenciou em nada? Não vejo grande influência nisso. O inglês não precisou fazer nenhuma reforma para ser a língua mundialmente conhecida, apesar de ter muito mais diferenças do que nós. Entendi. Muito mais. Falta de cultura daqueles que acham que tem cultura demais? Talvez. Acho que sim. Que aí também depende muito do que nós achamos que é cultura. Certo. Mas nós precisaríamos dar mais ênfase ao estudo da nossa língua, dar mais valor. Não podemos mais admitir que o professor entre em sala dizendo o português é difícil, o inglês é que é fácil. Entendi. O fácil e o difícil são todos relativos. Ok.
Ainda no programa de hoje, vamos saber mais sobre o Irineu Poeta, suas obras e o latim. Voltamos já. Fique com a gente. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A língua portuguesa, também chamada de português, é uma língua românica flexiva, originada no galego-português, falado no Reino de Galiza e no norte de Portugal. Em 1147, com a independência, os portugueses começaram a expandir seus domínios e a difundir o idioma em lugares como o Brasil e a África.